eu observo ao longo da minha jornada de docência, sobretudo que os alunos eles buscam cada vez mais entender e encontrar um perfil profissional. E isso, para que seja alcançado, faz-se necessário que você se valha, que você consiga enxergar as técnicas que são necessárias ao alcance deste aumento de produtividade. O tema da aula de hoje envolve justamente como você encontrar o mapa deste aprendizado. Não adianta simplesmente você imaginar que a preparação para concursos públicos ela depende única e exclusivamente da sorte. Alguns entendem que pelo simples fato de estudar todos os dias, ou pelo menos de abrir o livro, de abrir o caderno, de assistir uma videoaula, de ir para uma aula presencial, que esses fatores eles são suficientes para o alcance do sucesso. E não é bem assim que o processo funciona. Faz-se necessário que você consiga ter uma performance, sobretudo individual, que você consiga alavancar estes resultados. Olá, Michele, excelente noite. Então, como você fazer isso sem a utilização das técnicas adequadas? Nada feito. Se você continuar neste processo, no deixa a onda me levar, certamente o resultado será determinado pela onda e não por você. Se você entende que precisa ter um norte, precisa ter uma orientação, que a sua aprovação precisa deixar de ser um evento aleatório, é porque esta aula é para você. Sobretudo quando nós passamos a ter uma atuação ativa no processo de aprendizagem, certamente você passa a ter resultados cada vez mais expressivos. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque pensa comigo, vamos raciocinar o seguinte, imagine que você está assistindo a uma aula, exatamente como você está fazendo aqui. Certamente você está com papel e caneta em mãos. Imagine que você simplesmente começou a copiar exatamente a minha fala, que você passou a descrever exatamente tudo que eu estou falando. E é muito comum quando isso acontece, sobretudo porque você tem medo de esquecer alguma informação importante que foi aqui mencionada. E é esse o cuidado que você deve ter. Como você imagina a possibilidade de perda da informação, você simplesmente quer copiar tudo que é mencionado pelo professor. Mas pensa comigo, quando você simplesmente está efetuando a cópia de algo que é falado por um professor, você está se valendo da sua capacidade de discernimento, de sua capacidade de compreensão, reflexão rápida. Parece-me claro que não. Que a sua única atenção, o seu único foco está em não perder nenhuma palavra do que foi dita. Certamente, quando você traz um cenário de cópia de uma aula, você apenas está preocupado ou preocupada em efetuar uma reprodução das palavras. E quando a gente faz um mero processo de reproduzir algo que uma outra pessoa está falando, ou de reproduzir algo em que você olhou, por exemplo, em um caderno, certamente é porque você não está fazendo análise crítica daquela informação. E quando isso acontece, você não consegue dedicar a sua mente a atenção necessária para que você consiga compreender a informação. Pensa comigo, se eu digo exatamente assim, os alunos, para obterem uma alta performance, precisa desempenhar 4 grandes pilares: planejamento, organização, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Se você meramente está copiando isso, você apenas reproduziu a minha fala. Agora, se você passou a dedicar uma atenção, e dessa atenção você fez uma análise acerca da informação que eu estou lhe passando, você passou a observar o seguinte: quando Alain mencionou a palavra planejamento, o que ele quis dizer com isso? O que significa planejar os meus estudos?
Planejar significa eu definir um objetivo. Planejar significa eu definir uma rotina. A partir desse objetivo, saber quais são as disciplinas que eu preciso estudar. Veja que agora, o que foi feito? Foi feita uma análise do que significa a palavra planejamento. Então, na sua mente, você tem uma palavra-chave que é a palavra inicial do processo de aprendizagem. Planejamento aqui no exemplo. Quando você fincou essa palavra planejamento, eu disse que essa palavra crucial, essa palavra principal, ela terá desdobramentos. Então pensa comigo, desta palavra principal, que foi a palavra, imagina, planejamento, imagine que aqui é uma lousa, planejamento, dessa palavra saiu a ideia de definição de rotina, saiu a ideia de definição de objetivo, e saiu a ideia de distribuição de disciplinas a partir do objetivo que foi traçado. Fala, grande professor Tarcísio Soares, é um prazer estar aqui, que você esteja aqui nesta aula, é uma honra, tá certo? Muito legal, obrigado pela presença. Então, certamente, quando a gente caracteriza isso como uma lousa, você vai entender que temos uma palavra-chave, que é a ideia de planejamento, e que desta palavra principal vão surgir desdobramentos, como a definição de rotina, a definição de objetivo e a distribuição de disciplinas a partir desse objetivo que foi traçado. Lembrando que o objetivo que foi traçado ele vai estar pautado em uma carreira. Então, o que é que eu fiz agora? Eu não simplesmente copiei assim, olha, para eu ter um aumento de produtividade, eu preciso de planejamento, organização, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Não, eu não fiz isso. Eu fiz uma análise crítica acerca do que está sendo dito para mim. É assim que seu cérebro vai conseguir atingir um grau de aprendizado maior, quando ele analisa a informação que lhe foi trazida. Sem a análise da informação, a capacidade de absorção de um conceito, a absorção ela se torna muito complicada de acontecer, porque simplesmente você não empregou a atenção necessária naquele aspecto.